Boa noite, Vicente, teve. Opa, Agatha, pode falar. boa noite para todo mundo. É um prazer ter vocês aqui com a gente hoje. Vamos falar sobre gestão de mudança com Vicente Gonçalves. Então, temos assunto para tratar. Ele vai trazer um monte de novidades. Então, a gente vai sair daqui atualizadíssimo. Muito bem-vindos. Eu queria saber um pouquinho sobre vocês, da onde vocês estão falando, se já atuam com gestão de mudanças ou se não atuam. Se quiserem também fazer um networking, colocando o LinkedIn de cada um, esse é um espaço seguro para a gente fazer isso, para trocar contatos, para se conhecer e aprender um pouquinho mais com esse expert que é o Vicente. Vamos Obrigado. lá. Ana, Daniele, Danilo, Diego, Eduardo. Evandro, Felipe, é muita gente. Fernando, Gilson, sejam muito bem-vindos. Boa noite. Hugo, Jefferson, Marcela, e não para de entrar gente. Marcelo, Maria Helena, Matheus, Tiago, muito bem-vindos todos vocês. Espero que todos saiam daqui muito melhores do que estão entrando, que a gente conheça muito mais coisas a partir desse webinar. Salvador, Bahia, que legal. O Gilson é de Paredes, Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, Salvador, Fortaleza, Pernambuco. Olha, que legal, gente. Tem muita gente aí de todas as partes do Brasil. Do Acre, Marcela do Acre, que legal! Bem-vinda, Marcela. Curitiba, Paraná, Eduardo. Porto Alegre, muito legal. O Vicente já colocou aí o LinkedIn para todo mundo seguir. Sigam, porque sempre tem conteúdo de altíssima qualidade. Daniele do Rio de Janeiro, também sou do Rio de Janeiro, Daniele. São Paulo, BH. Legal, gente. Vamos trocando aí informações. É muito, como eu já falei, é muito bom ter vocês aqui. Tem até gente de Portugal que eu tô vendo, ó. O Jefferson de Lisboa. Tem família em Portugal também. Tem gente dos Estados Unidos. Olha que legal, gente. Teresópolis, que é o Vicente, Porto Alegre. Que legal, que legal. Bom, hoje a gente já sabe, né? A gente vai comentar e falar e tentar dar o máximo de informações aí novas sobre gestão de mudanças. O Vicente estava conversando aqui comigo no off da quantidade de coisas novas que ele tem para trazer para a gente. Informações que pouca gente está tendo acesso e a gente vai ter acesso agora em última, vamos dizer, o último do último. Então, estamos sendo privilegiados nesse evento. E eu queria falar um pouquinho também do nosso próximo evento, né, que vai ser sobre a gente vai dar ferramentas práticas para transformar o feedback em desenvolvimento de carreira. Então a gente vai ter também uma pessoa boníssima, uma amiga nossa do PMIDF, que é sensacional, e ela vai estar dando esse webinar para gente e você não pode perder, porque vai ser de altíssimo valor, o conteúdo também de altíssimo nível, e eu espero vocês lá. Cadê? Laiane, você consegue colocar o link do próximo webinar? Por favor.
Deixa eu. Já está aqui comigo na. Eu mesma. Então se inscrevam desde já, gente. Os ingressos já estão disponíveis. Não percam. É, vamos lá. Então a gente tem o próximo evento e eu quero chamar então agora o nosso vídeo institucional, que a gente vai falar um pouquinho do PMI-DF, um pouquinho das nossas iniciativas que estão rolando nesse ano. Por favor, Laiane, bota aí pra gente ficar atualizado. Laiane, vamos aguardar um pouquinho. Deve ter alguma coisa aí. Pronto, foi. PMI, o Project Management Institute, é a maior comunidade de profissionais de projetos do mundo. Somos uma organização internacional sem fins lucrativos, com o propósito de capacitar as pessoas para transformar o mundo por meio de projetos. Pelo reconhecimento internacional, agregamos valor à vida profissional da nossa comunidade por meio de certificações, padrões, cursos, publicações e diversos outros valores. Fundado em 1999, o PMI-DF trouxe as práticas do PMI para a comunidade do Distrito Federal, a capital do Brasil. Com sede em Brasília, o PMI-DF oferece diversas oportunidades: encontros de networking, cursos presenciais e online, workshops mão na massa, webinars com especialistas de diversas áreas, treinamentos in company e muito mais. Nosso café com projetos é ideal para ter o PMI-DF dentro da sua empresa. Também temos nosso programa de voluntariado, permitindo o aprendizado prático e o desenvolvimento de habilidades essenciais para o mercado de trabalho. O PMI-DF cumpre sua missão ao atender os interesses profissionais de seus membros. Together we can! A utilização de boas práticas é fundamental para o sucesso de cada projeto. No PMI, os profissionais podem compartilhar conhecimento, discutir desafios comuns e aplicar essas boas práticas em qualquer área: setor público, privado, OSCs e ecossistemas de inovação. Com o propósito de maximizar o sucesso dos projetos e impactar positivamente o mundo, o PMI conta com mais de 700 mil membros e mais de 1,6 milhões de profissionais certificados. Nós somos mais de 14 mil voluntários, atuando em mais de 300 capítulos pelo mundo. Junte-se ao PMI-DF e faça parte dessa comunidade global. Aproveite os benefícios exclusivos: projectmanagement.com, guia PMBOK e outros padrões, cursos e conteúdos especializados, capacitações, clube de benefícios. Coisas boas acontecem quando você se envolve com o PMI-DF. Bom, agora eu quero chamar nosso presidente, Matheus, para dar as boas-vindas nessa noite. Oi, Matheus, boa noite. Opa, Agatha, boa noite, tudo bem? Boa noite, pessoal. Começar aqui com minha autodescrição, como a Agatha comentou, sou Matheus Rocha, estou presidente aqui do PMI-DF nessa gestão 2025-2026. Né? Estou utilizando uma blusa azul escuro, né? Estou com cabelos pretos, está amarrado aqui com um coque. Estou utilizando um óculos de grau e sou um homem de pele parda. Tá, então, primeiro, muito obrigado pela disponibilidade de todos vocês aqui de estar participando com a gente desse webinar, né? Como eu sempre faço questão, agradeço que é o time de voluntários que trabalham incansavelmente para entregar esse nosso circuito de webinar, né? Cumprindo aí a recorrência de pelo menos dois por mês. Algumas vezes a Agatha se supera e dobra aí essa meta, mas temos conseguido entregar aí o que de fato gera valor para a nossa comunidade. Então, obrigado, né, por estarem aqui, por
valorizar esse trabalho que a Agatha e todo o time desenvolve, né? Obrigado, Laiane, também pelo apoio aqui hoje na infraestrutura. E não poderia deixar de agradecer também o Vicente, que eu digo que é voluntário aqui do PMI-DF há muito tempo, que a gente utiliza bastante os conhecimentos do Legal. Vicente aqui no capítulo. Então, Vicente, muito obrigado por trazer aqui um tema para a gente que eu aprendi a valorizar, né, quando eu me preparei para tirar a certificação aí com vocês, né? Me chamou muita atenção como que toda a abordagem que é apresentada nos seus materiais valoriza e reconhece a importância das pessoas para tudo que fazemos, né? Então, o fator humano, de fato, é um fator ali muito importante para o sucesso de qualquer processo de mudança que a gente passa. Então, obrigado por nos agraciar aqui com toda essa bagagem do que você vai apresentar aqui hoje. Então, sem mais delongas, aproveitem a noite, pessoal. Aproveitem aqui o Vicente, o chat, interajam bastante. Como a Agatha comentou, aqui é um ambiente exatamente para a gente tirar nossas dúvidas, aprender, né? Encarar ali o novo. Talvez o tema seja novo para algumas pessoas, então não existe dúvida besta, né? Eu acho que tudo que a gente tem interesse, tem a curiosidade, ele cerca o nosso desenvolvimento profissional, acho que tem que ser externalizado. Então, obrigado pela presença de todos vocês. Aproveitem e o que precisarem, contem aqui comigo, contem com o PMIDF, que nós estamos aqui à disposição e prontos para servir a nossa comunidade, que é todos vocês, independente de onde estejam, né, como a Agatha comentou, até fora aí do Brasil. Então, sejam todos muito bem-vindos a mais um webinar do PMIDF. Aproveitem. E, Agatha, muito obrigado. Volto aí a palavra a você. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre gestão de mudanças. Eu acredito que todo mundo que trabalha com projetos precisa gerir mudanças. Os projetos eles mudam a cada minuto. Hoje em dia, então, nesse mundo bunny que a gente está vivendo, a gente precisa ser adaptável, né? E nesse encontro a gente vai falar muito sobre dados, benchmarks, desculpe, engajamento de stakeholders, e no fim, tudo que a gente vai falar é sobre clareza e resultado, né? Que é o que nós precisamos entregar no nosso dia a dia. Então, tudo isso atrelado à gestão de mudanças. Então vai ser um webinar bem interessante. O Vicente, ele é escritor, professor, ele é CEO do HUCMI, ele é chairman da Change Management Alliance, ele tem MBA em gestão de negócios pela COPEAD, ele tem especializações no MIT, na Suíça. É uma sumidade, digamos assim, e é um prazer enorme, né? E um imenso privilégio, né? Dividir um pouquinho desse tempo com ele, né? E poder aprender, né? Com essa pessoa que tem tanto a agregar, né? Então, eu agradeço, Vicente, pela disponibilidade novamente, né? E uma coisinha muito importante é que a gente vai fazer as perguntas, né? Porque é muito interessante que todos participem, mas para a fluidez do webinar, a gente vai fazer as perguntas ao final. Como que vai funcionar isso? Vocês podem fazer as perguntas no chat normalmente enquanto o Vicente está elaborando, enquanto ele está falando sobre o tema. Então, vocês escrevam no chat e ao final, né, eu mesma vou resgatar todas as perguntas e a gente vai ter um momento de 15, 10 minutos para falar sobre elas e tirar todas as dúvidas que forem sendo colocadas aqui, tá bom? Então,
Ninguém vai ser deixado para trás, mas a gente vai ter essa dinâmica, tá? De ao final, durante uns 15 minutinhos mais ou menos, a gente vai ler todas as perguntas. Uma outra questão muito importante é que eu não posso deixar de falar que a gente vai ter um sorteio ao final. A gente tem um evento do Summit que vai acontecer lá um pouquinho mais para frente, né? Mais para o final do ano. Então a gente está como rotina, todo webinar a gente sorteia um ingresso gratuito para essa conferência. Então não percam, fiquem até o final, porque aqueles que tiverem, né, eles poderão ser agraciados com esse ingresso. Então não perca. Então, dito tudo isso que eu já falei demais, eu passo a palavra para o Vicente para que ele consiga, né, compartilhar com a gente os conhecimentos. Obrigada, pessoal. Valeu, pessoal. Bom, primeiro, obrigado pela oportunidade. Para mim é um prazer enorme estar aqui com vocês. Bom, minha responsabilidade aumentou muito depois que vocês falaram, né? Eu também sou pardo, também tenho óculos, só não tenho cabelo, viu, Matheus? No meu caso é um pouquinho diferente, mas está tudo certo. Dois avisos importantes. Primeiro, está chovendo muitíssimo aqui. Nós temos algumas contingências, 2 computadores, duas redes de Wi-Fi, uma luz aqui para, se por um acaso a gente ficar sem energia elétrica, mas se isso acontecer, só espera um minutinho que eu estou me reconectando, tá? E a outra coisa importante é que ao longo da apresentação nós vamos mostrar vários QR Codes aqui. Que nós vamos botar também os links aqui. Vocês vão poder baixar, por exemplo, um HCMBOK Canvas, que é uma estrutura para você montar o seu plano estratégico de gestão de mudanças, dentre outras coisas interessantes, tá? Beleza. Vamos nessa, então. Vamos entrar aqui no nosso tema, falando sobre gestão de mudanças, essa competência tão importante do gerente de projetos do terceiro milênio. Antes, eu queria só sublinhar que o HUCMI ele é Premier Knowledge Provider da Change Management Alliance, que é uma comunidade gratuita que reúne profissionais de mais de 60 países, que eu também vou convidar para quem quiser participar e estar mais por dentro desse tema aqui, tá? Bom, quem nós somos aí? O HUCMI é uma organização de treinamento, de pesquisa, de certificação. Esses são nossos 3 livros principais, além do blog, onde a gente tem muito conhecimento, além do canal no YouTube, onde também tem muito conhecimento. Hoje nós temos presença em 35 países, mais de 35 países, né? Agora com a expansão aqui para a Ásia. Esse é o nosso livro principal e a base dessa apresentação. E esse aqui, inclusive, eu escrevi com o Gino Terentin, que eu acredito que muitos de vocês conheçam. Esse é um livro para líderes, esse aqui do meio, pretinho, é um livro para líderes de mudança, não para gestores de mudança, embora todos nós tenhamos um pouco de líder e um pouco de gestores de mudanças, tá? E por que falar em gestão de mudanças? Por que esse tema é tão relevante? Porque a verdade é que todas as organizações mudarão, mesmo aquelas que já começaram o seu processo de mudança, seguirão mudando, e algumas serão protagonistas dessa mudança e outras serão vítimas da mudança. Algumas conseguirão conduzir as suas mudanças e outras sucumbirão porque não serão capazes de acompanhar esse mundo em grande transformação que a gente está vivendo, tá? Só que esse tema é curioso, porque o tema, na realidade, ele não é especialmente novo. Há 2.500 anos atrás, Heráclito de Éfeso, o filósofo, já cunhava, dentre outras frases interessantes, essa aí, que diz que nada é permanente exceto a mudança. E eu acrescentaria, nada é permanente exceto a mudança e a maneira como a gente faz gestão de mudanças, que também está mudando demais, tá? E esse mundo que nós vivemos hoje é o mundo que nós chamamos de mundo em transformação, porque nós temos transformação digital, tecnológica, social, cultural, ambiental, geopolítica agora, fortíssimo, ágil, adaptativa. E é para essa moldura maior desse conjunto de transformações nós chamamos de transformação
organizacional, porque nós estamos focados na evolução das organizações, que é influenciada por todas essas transformações que estão acontecendo. E vejam só que interessante, nós vivemos um grande impacto da transformação digital no momento, e 91% das organizações relatam sentir impacto dessas tecnologias disruptivas. Eu acho que 9% ainda não perceberam que estão sentindo impactos dessas tecnologias disruptivas. Né? A questão da inteligência artificial, hoje mesmo recebi a notícia de um juiz que colocou na sentença lá um prompt de inteligência artificial, recebi a notícia de um jovem que criou, através da inteligência artificial, um modelo para a busca de corrupção cruzando CPFs com outras informações. Quer dizer, esse negócio está surgindo, emergindo, né? Porque não é nada novo, na verdade, mas agora sim, ganhando o seu potencial imenso, com uso de forma mais dispersa por todos, praticamente, né? Com uma energia incrível. Mas mudar a realidade aqui não é fácil para ninguém. Vejam só essa foto que é interessante. Essa foto é de uma região periférica na China. Nós sabemos que a China é um país que está havendo muita migração do campo para as cidades, com fortíssima industrialização. E aí, normalmente, quando essas pessoas chegam nas cidades, elas vão morar em casebres assim, muito pobres, até que o governo construa aqui uma espécie de Minha Casa Minha Vida, né? Essas edificações populares, mas esta pessoa especificamente optou por continuar vivendo no seu casebre. Né? Um casebre muito humilde, provavelmente não tem nem banheiro, e ficou no meio da rua. É claro que vai acontecer uma mudança na vida dessa pessoa, mas se ela não se engaja nesse movimento de morar, como minha avó falava, né? Morar empilhado. Né? Minha avó, 1920, é daquela época que todo mundo morava em casa, começaram a surgir os primeiros prédios mais altos, e aí o pessoal falava, eu não quero morar empilhado, né? Morar em cima de alguém e tal. Então, essa pessoa aqui vai viver uma mudança de natureza impositiva, porque ela não se engajou nesse movimento, que é sempre muito mais sofrida. E é isso que faz com que nós, que somos responsáveis pelas mudanças dentro de uma organização, através de programas e projetos, tenhamos que buscar o engajamento dos stakeholders para promover mudanças de natureza participativa e não impositiva. Tá? E aí eu resgatei um estudo de 2013, mas que é muito interessante, porque ele continua sendo muito atual, do próprio PMI, essa organização, o pmsurvey.org, já não existe mais, mas eles constataram, pelo testemunho de 75% dos entrevistados, que a maior barreira para o sucesso ou motivos de fracasso na implementação de um PMO, que é uma mudança, implantar um PMO é uma mudança, que seriam resistências humanas, portanto, questões culturais e a falta de patrocínio. O que essas pessoas disseram? Faltou gestão de mudanças organizacionais, porque a gestão de resistências, ao entendimento da cultura organizacional e patrocínio são três coisas que nós abordamos fortemente nesse universo de mudanças organizacionais. Esse outro estudo, nós vamos caminhando no tempo, de 2014, também do PMI, eu trouxe vários estudos aqui do PMI, ele nos leva, inclusive esse Pulse of Profession tem uma versão em português, tá? Quem quiser baixar lá é bem interessante. Mas ele nos leva à conclusão que existem 3 pilares impulsionadores do sucesso de um projeto. E o primeiro é adotar práticas padronizadas para a gestão de projetos e programas. O segundo tem a ver com gestão de projetos e gestão de mudanças, e nós veremos que nessa terceira geração de gestão de mudanças, que é o que nós vivemos hoje, a tendência é integrar gestão de projetos e mudanças e não viver como na segunda geração, que eram 2 coisas separadas. E o terceiro, que é a gestão de pessoas durante as mudanças, portanto, a gestão de mudanças organizacionais. E isso vai levar a um efeito interessante. Vejam que em azul estão as organizações que esse relatório considera como as de baixo desempenho, vermelho as de alto desempenho, que adotam esses 3 pilares integrados,
você amplia a possibilidade de entregar o seu projeto no budget, né, dentro do orçamento, no prazo, e especialmente essa aqui, que é a mais importante, você mais do que dobra a possibilidade de entregar os objetivos estratégicos que motivaram a mudança. É o que vai trazer valor para a organização, porque, no final das contas, quando alguém faz um investimento num projeto ou num programa, é para aumentar o valor dessa organização, seja trazendo mais produtividade, fidelização de clientes, ampliando o market share, garantindo a longevidade da organização. Outro estudo muito interessante aí de 2001, produzido pelo Boston Consulting Group, nos mostra que 70% das transformações ainda fracassam. É um número muito contundente. Você imagina, né, de cada 10 milhões de dólares que você está investindo, a cada 100 milhões de dólares, 70 milhões de dólares não trarão os benefícios esperados. Apenas 30% são, de fato, exitosos. Então, esse estudo aprofunda e ele identifica 6 elementos que, juntos, podem ampliar a taxa de sucesso para 80% até 90%, em alguns casos, 100%. Desses 6 elementos, 3 são técnicos, tecnológicos, mas 3 estão ligados ao lado humano da transformação, que é o engajamento da alta liderança, patrocínio, portanto, assim como a gente viu lá no benchmark de 2014 do PMI, mas aí envolvendo desde o CEO até a camada gerencial, portanto, patrocinador e copatrocinadores, agentes desta transformação, habilidades humanas relacionadas à autogestão da mudança, porque, por mais que nós façamos gestão da mudança, ninguém é capaz de mudar o outro. Nós não somos capazes de mudar nem os nossos filhos. Quem dirá uma outra pessoa, um stakeholder. Então, na verdade, o que a gente faz é gerar o ambiente mais propício possível para que essas pessoas possam fazer a autogestão da mudança, possam se adaptar ao novo estado da organização e a adoção de uma cultura, olha aí, cultura aparecendo mais uma vez, de agilidade organizacional, que quer dizer adaptabilidade, resiliência, de ser antifrágil, de ser capaz de se adequar a estas pressões externas, sejam mercadológicas, sejam geopolíticas, epidemiológicas, como nós vivemos durante a pandemia. Então, o mais importante desse relatório para mim, eu nem traduzi, é essa frase que conclui basicamente o relatório, dizendo que a tecnologia é importante, mas é a dimensão humana, a dimensão das pessoas que normalmente é o fator determinante, seja do sucesso ou do fracasso de uma determinada empreitada do ponto de vista de transformação. Então, só por esses dados a gente já vê a relevância e como esse tema está cada vez mais conectado com a gestão de projetos e programas. Todo projeto precisa de gestão de mudança? Essa é uma boa pergunta. Nós acabamos de fazer um benchmark, que inclusive eu vou apresentar. Já apresentei a versão quadro comparativo Brasil com global, Latin America com global, e vou apresentar o quadro global, aí vai ser uma apresentação em inglês, no próximo dia 12 de março. Mas projetos são feitos por pessoas que entregarão um produto ou um serviço que serão ou será usado por pessoas. Portanto, se você não entende de pessoas, você não entende da gestão de projetos. Com todo respeito, é muito importante a gente estar ligado nas questões humanas, né? E, portanto, gerir o fator humano vai ser fundamental para o sucesso de qualquer empreitada. Mas, muitas vezes, nós nos esquecemos que projetos bem-sucedidos não são aqueles que acabam dentro do prazo, custo e escopo, essa tríade tão tradicional, mas sim aqueles que entregam valor à organização. E isto vai depender fundamentalmente do engajamento dos stakeholders. Eu fui CIO, fui Head de IT durante muitos anos. Aliás, foi quando eu percebi a relevância de se tratar essa questão humana. E, não raro, nós entregávamos um sistema que funcionava plenamente, mas que não era adotado adequadamente pelos stakeholders. Em outra ocasião, aí trabalhando na Vale, eu fiz um trabalho de decommissioning que era basicamente o seguinte:
desse grande rol de sistemas que nós temos funcionando nessa organização, quais são aqueles que, se nós tirarmos, ninguém nem vai perceber, porque as pessoas não usam, eles não trazem valor para a organização. E foi um projeto que tirou muitos sistemas do ar. Então, é muito importante que a gente esteja ligado nisso, entregar valor junto às pessoas, junto com as pessoas, por meio das pessoas, através das pessoas, e nunca apesar das pessoas, porque se as pessoas não se engajarem, as organizações realmente não mudam. E em 2020, no outro relatório da série Pulse of Profession, o PMI traz, então, esse reforço, né, de que os profissionais de projetos eles têm que ir muito além dessa tríade, né, de gestão de escopo, prazo e orçamento. Quer dizer, a gente precisa se ligar nisso, você tem tudo a ver com isso, se ligar nessa questão humana como um fator essencial para o sucesso. Mas, para isso, também é necessário um esforço dos profissionais de gestão de mudanças, que precisam falar a língua dos profissionais do projeto. Então, nós também educamos profissionais que, muitas vezes, vêm da área de recursos humanos, são psicólogos e conhecem pouco da gestão de projetos, que precisam entender um pouco de gestão de projetos, e, da mesma forma, líderes, sejam patrocinadores, líderes da área de negócio, gestores de projetos, também precisam aprender a lidar com esse lado humano nos processos de mudança, porque todo projeto vai promover alguma mudança na organização. Se no final do projeto nada tiver mudado, era melhor não ter feito, porque você fez um investimento que não vai trazer valor para a organização, nenhum benefício esperado. E aí nós precisamos diferenciar o que é liderar a mudança do que é gerir a mudança. Claro que todos nós, gestores de mudança, também lideramos mudanças. Agora, numa proporção diferente, os patrocinadores, líderes da área de negócio, gestores de negócio, eles fazem mais liderança da mudança, que tem a ver com estabelecer e comunicar uma visão do estado futuro, o propósito, a direção, para onde que nós estamos indo, motivar, inspirar, entusiasmar, ouvir as pessoas, conectar as pessoas com o processo de mudança, atuar como um embaixador dessa mudança, criando uma cadeia de copatrocinadores, contagiando também e trazendo para o jogo outros líderes que precisarão apoiar essa mudança. Já o gestor de mudanças, e todos nós, sejamos PMOs ou profissionais de gestão de mudanças, ou como se fala em espanhol, diretores del cambio, também precisamos aprender a planejar e gerir essas atividades de gestão de mudanças, mas seguir um conjunto de boas práticas, processos, métodos, metodologia e o uso de ferramentas, que é muito importante. As ferramentas são alavancadores, trazem produtividade, trazem técnicas refinadas para a gestão de mudanças, além do controle e resolução de problemas, que o tempo inteiro a gente vai, inclusive, com a gestão dos conflitos, que são naturais. Conflito, aliás, não é um problema. Organizações que têm baixa orientação a conflito têm mais dificuldade para mudar, porque o status quo não é questionado. Agora, quando nós temos uma orientação a conflito que questionam regras de negócio, processos, a maneira de ser da organização, isso é positivo. O que é negativo é o confronto, porque o confronto é uma disputa entre pessoas ou grupos de pessoas, que aí já emerge, além do confronto, para uma crise, né? Vamos falar de alguns conceitos fundamentais que são importantes para aumentar o engajamento dos stakeholders, a conexão dos stakeholders com o processo de mudança. E o primeiro conceito fundamental é que mudanças organizacionais são resultados de mudanças humanas. É cada pessoa evoluindo na sua jornada de mudança que vai trazer a consolidação de uma mudança na organização. O outro é que tudo que nós fazemos em gestão de mudanças, sejamos nós especialistas em gestão de mudanças ou profissionais de gestão de projetos que aplicarão técnicas de gestão de mudanças, é na busca do altíssimo engajamento dos nossos stakeholders. Porém, nós precisamos também aprender a gerir antagonismos,
porque terão antagonistas. É da natureza humana que exista alguma resistência. Nós temos que esperar isso. Mas o antagonista, ele não é necessariamente uma pessoa má. Claro que no planeta existem pessoas que são ruins, que são más. Isso é normal. Mas mesmo uma pessoa engajada pode ser uma pessoa de natureza perversa, um psicopata, um sociopata. Mas antagonista, no nosso idioma, é uma pessoa que está em sofrimento com a mudança. Ela está com dificuldade de se adaptar, de se enxergar no estado futuro da organização, porque ela está vivendo algumas das barreiras para a mudança, por exemplo, medo, insegurança psíquica. Será que eu estarei adequado para o futuro dessa organização? Hoje eu conversei com o CIO de uma grande empresa de logística, está fazendo uma mudança num sistema que, para vocês terem uma ideia, ele vem do mundo do mainframe, ele está há cerca de 50 anos na empresa, o sistema, né, não o CIO, mas vai ser muito difícil mudar, porque existe um apego enorme ao status quo. Aquela questão de segurança psíquica, de saber, não, nesse sistema eu sei usar. E o que vem novo aí, para mim, pode ser uma ameaça. Então, medo e insegurança psíquica é da natureza humana. Quando nós estamos, por exemplo, eu que moro na serra, estou subindo a serra, aqui a neblina está pesada, eu vou devagar. Eu não sei se depois da curva tem um caminhão parado, por exemplo. Então, eu tenho que ter, né, se eu estiver numa trilha, está escuro, eu vou um passinho atrás do outro. Não sei se tem um buraco, se tem um tronco, se tem uma cobra, um animal qualquer, enfim. Sempre que a gente tem medo e insegurança psíquica, o caminho é mais complexo. E isto aqui a gente resolve com patrocínio, a gente resolve com escutativa, que é parte da comunicação, e com ampla comunicação, que não é só informação. Muitas vezes, quando a gente pensa em comunicação, nós pensamos nos artefatos. Eu vou botar meu projeto na newsletter, eu vou colocar num screensaver, eu vou colocar num painel de gestão à vista. Isso é importante. Mas ouvir as pessoas é parte da comunicação, é uma boa prática, é uma estratégia de engajamento também. Existem outras barreiras para a mudança que são ainda mais complexas, que fazem parte da natureza humana, que todos nós temos, e são elas: ego aqui no sentido de orgulho, vaidade, arrogância, todos nós temos em maior ou menor grau, mas todos temos porque somos humanos. Não é ego no sentido freudiano. As disputas por status, por poder, agendas pessoais, que normalmente são agendas ocultas, o conjunto das minhas ambições, aquilo que eu estou lutando, que eu estou trabalhando para conseguir, e que, de repente, essa mudança vai alterar completamente o panorama da organização, e tudo aquilo que eu planejei, que eu estudei, que eu me preparei, que eu me dediquei durante anos para alcançar determinada posição, na reestruturação que nós estamos fazendo, não vai mais existir. Na introdução da transformação digital, já não vai mais existir. Então, é claro que isso fomenta antagonismos, e isso tudo a gente precisa aprender a lidar com as coisas humanas com todo cuidado, inclusive considerando que é esperado que os nossos stakeholders tenham, primeiro, a percepção de tudo que vão perder com a mudança, e só com o tempo eles vão percebendo os benefícios da mudança. Então, não espere que as suas ações de engajamento tragam um resultado de altíssimo engajamento logo no início do projeto, logo no início da execução do projeto. Inclusive, o professor Dr. Everett Rogers, ele, no livro Difusão das Inovações, ele faz uma segregação de perfis humanos, e ali mais ou menos 2,5% a 3% da população são innovators, 12,5% a 15% são early adopters. Aí você tem uma grande maioria, mas tem cerca de 15% que são os retardatários, são aqueles que resistem mais à mudança e muitas vezes só irão se adaptar, se adequar, se conectar com esse novo estado da organização depois que a mudança é implementada. Depois que você tem um novo sistema, uma nova maneira de trabalhar, um novo processo de negócio, uma nova estrutura organizacional. Então, é esperado que exista, sim,
alguma resistência. Nós precisamos respeitar esse tempo natural humano para o processo de mudança. E a doutora Kubler-Ross, ela desenvolveu uma curva da mudança. Aí, primeiro, essa curva foi voltada para os aspectos naturais do luto, quando nós vivemos um estado de luto por alguma perda, mas que se adequa perfeitamente ao que acontece dentro das organizações. Claro que algumas pessoas vão passar por esses estágios numa maior velocidade ou menor, e isso depende do perfil, depende da cultura, depende do momento, depende da geração, depende do estilo pessoal. Mas esse primeiro estágio é chamado de negação, que é quando a gente está diante de uma mudança que a gente fala, não, mas eu não queria, eu não gostaria que assim fosse, puxa, por que vai mudar? Um segundo, muitas vezes, motiva a raiva. No terceiro, a barganha. Mas será que não dá para ficar diferente? Será que não dá para voltar? Será que o meu relatório precisa mudar? Tem gente que acampa nesse estado de depressão aqui, que nós chamamos de vale do desespero, até que nesse processo humano você vai ressignificando, inclusive, o seu posicionamento de ego, o seu posicionamento para status, para poder, para a sua agenda pessoal, e vai entrar num estado de aceitação da mudança. Isso é o esperado. É para isso que nós trabalhamos nesse aspecto humano do processo de mudanças. Tá? Quando a gente olha isso à luz da gestão de mudança, é preciso pontuar que a implantação de um projeto é um evento. Eu tenho aqui um desempenho antes da mudança, estou fazendo um projeto, porque eu vou introduzir mudanças, que eu desejo um desempenho melhor após a mudança. Esse projeto, por definição, ele tem um início, ele tem um término, e tem um período aqui, que é o Vale do Desespero, é o período dessa curva, né, da mudança, que é o período de adaptação das pessoas. Nosso trabalho é fazer com que o Vale do Desespero seja o menos profundo e o mais curto possível, mesmo porque, depois de todo esse processo, quando nós implementamos a mudança, mesmo que o projeto tenha terminado, para efeito da gestão de mudança organizacional, lembre-se que nós temos os retardatários, que ainda precisaremos de sustentação da mudança, de estímulo para que essas pessoas se conectem com aquele novo estado da organização. Então, é muito importante que a gente considere essa etapa que é pós-implementação do projeto. Tá? Mas, afinal de contas, muitos de vocês talvez não conheçam tão bem todos os aspectos da gestão de mudanças, e essa é uma pergunta. Eu, como fui CIO, fui fundador do grupo de CIOs do Rio de Janeiro, até hoje eu sou membro do grupo de CIOs, sou diretor de responsabilidade social do grupo, por ser um dos membros fundadores, sou membro do CIO-Net, que é a maior rede de CIOs do mundo, sou membro da Associação Brasileira de Líderes de TI, eu nunca me desconecto totalmente daquilo que foi o meu passado, e eu costumo fazer essa pergunta para os meus parceiros que são da área de heads de tecnologia. E ainda ouço alguns dizerem assim, a gestão de mudança é aquele negócio de abraçar árvore, né? Gente, é claro que eu não tenho nada contra abraçar árvore, é claro que gestão de mudanças, em algumas circunstâncias, tem um aspecto lúdico, workshops que vão trabalhar espírito de equipe, gestão de estresse, motivação, mas gestão de mudanças vai muito além disso. Outros vão dizer assim, não, já sei, gestão de mudanças é sobre comunicação, ou ainda é sobre treinamento, né? Ou alguns que já fizeram implantação, por exemplo, de ERPs, sabem que existem impactos organizacionais, nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, que é todo o reflexo que a mudança traz para a organização e principalmente aqui, no nosso caso, para os aspectos humanos. Mas isso ainda é pouco, porque essas são dimensões operacionais da gestão de mudanças. Não que não sejam relevantes, são muito relevantes. Mas, hoje, nós vivemos a terceira geração de gestão de mudanças. Então, quando lá em 1947, o Kurt Lewin começou a escrever alguns primeiros conceitos sobre gestão de mudanças, ele basicamente, aqui simplificando muito a teoria dele, que é bastante interessante, nós bebemos nessa fonte, assim como na segunda geração de gestão de mudanças, que vem na década de 90,
com o John Kotter, por exemplo, nós também bebemos nessa fonte, lá ele falando dos 8 passos da mudança, mas são modelos conceituais, que, nesse caso aqui, vai pregar que, olha, para você mudar uma organização, primeiro você precisa descongelá-la, aí você entra na mudança, ou seja, você tem uma preparação para a mudança, você muda e depois você recongela. Gente, o recongelar não existia em 1947, porque nós fazíamos uma mudança hoje, vamos fazer a próxima daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos. Hoje não, hoje a mudança é dinâmica, é um mundo de transformação, de mudanças concomitantes. Provavelmente no portfólio de programas e projetos de vocês têm várias ações que estão acontecendo simultaneamente, muitas vezes até levando a um fenômeno que em gestão de mudanças nós chamamos de saturação da mudança ou fadiga da mudança, porque é muita mudança, as pessoas às vezes não aguentam. É um ponto de atenção para os profissionais de gestão de mudanças. Hoje, na terceira geração de gestão de mudanças, nós desenvolvemos uma abordagem que a gestão de mudanças é para todos. Não é apenas para psicólogos, para sociólogos, para super especialistas. Não. Os profissionais de gestão de projetos, os profissionais que trabalham em melhoria de processos, em qualidade, em saúde, segurança, em recursos humanos, todos precisam entender um idioma simplificado de gestão de mudanças, que não seja tão com uma natureza assim, tão profunda nos aspectos psicológicos. Nós traduzimos muito da psicologia comportamental, da psicologia social, para que você possa entender e você possa aplicar no seu dia a dia. Então, nós estamos falando de uma abordagem prática, objetiva, pragmática, orientada por atividades, né, que vão tratar não só do que fazer, mas do como fazer. Os 8 Passos da Mudança, que é um livro assim, bíblia da gestão de mudanças, nós temos lá o primeiro passo, criar o senso de urgência. O segundo passo, criar a coalizão da mudança. Nós estamos falando sobre o que fazer. Na nossa abordagem, ou nas abordagens de gestão de mudanças, porque nós não somos os únicos que estamos na terceira geração de gestão de mudanças, existem outras escolas, muito, que merecem todo o nosso respeito, que também estão nessa terceira geração. Nós vamos um pouco além, nós vamos dizer também como você faz essas atividades, como você elabora essas atividades, tá? Então, na história da gestão de mudanças, esse marco, é difícil estabelecer um ano a partir do qual a gestão de mudanças chegou nessa sua terceira geração, mas um marco importante foi a criação da Association of Change Management Professionals, que aconteceu ali na virada de 2009 para 2010, foi formalizado em 2011. Em 2012, o HUCMI, Human Change Management Institute, também deu um impulso muito grande, escrevendo o primeiro Body of Knowledge, o primeiro corpo de conhecimento bastante prático, objetivo e orientado por macroatividades e atividades. E aí, curiosamente, o próprio PMI, ali na virada de 2012 para 2013, ao lançar a 5ª edição do seu guia PMBOK, incluiu uma 10ª área de conhecimento que, na época, era chamada de Stakeholder Engagement, ou Stakeholder Management. Mas já em 2021, na 7ª edição, já sei que existe a 8ª edição, mas em 2021 foi um marco importante, porque o PMI ele descreveu os 12 princípios da gestão de projetos. E o 12º é justamente Change Management, Organizational Change Management, que passou a fazer parte do conjunto de princípios, de conhecimentos relevantes para qualquer gestor de projetos. Então, esse é um reconhecimento muito relevante do PMI para a prática de gestão de mudanças, que reforça a visão de gestão da terceira geração de gestão de mudanças, que não é uma gestão de mudanças à parte, desintegrada, desconectada, mas sim uma integração entre gestão de mudanças, porque todo projeto vai introduzir mudança e toda mudança deveria ser estruturada como um projeto. Porque a mudança também tem um ponto em que ela precisa ser concluída, um ponto em que ela precisa estar consolidada, institucionalizada na cultura organizacional, por mais que isso demande a sustentação da mudança. Então, é essa integração total de gestão de projetos e mudanças, né? E aqui nós estamos vendo um cérebro, na parte superior aqui estariam os olhos, né? Essa parte frontal, aqui a nuca,
E, normalmente, o profissional de gestão de projetos, não exclusivamente, todos nós usamos os dois lados do cérebro. Mas é natural que o profissional de gestão de projetos use mais o pensamento predominante, né? A zona de dominância, principalmente, seja analítica, controladora, com base na razão, na lógica, na sequência, né, que nós precisamos estabelecer, por exemplo, para um cronograma, enquanto do outro lado nós temos aquilo que está ligado à emoção, à criatividade, à preocupação com as questões humanas, engajamento, antagonismo, e é a fusão dessas duas áreas de conhecimento que nos leva a encontrar ou a entregar os objetivos estratégicos que motivaram uma determinada empreitada, o investimento, né, do C-level, dos acionistas, para transformar a organização, para trazer valor para a organização. Então, essas duas áreas de conhecimento são complementares, uma não vive sem a outra. E por isso que é tão importante, e isto, inclusive, é resultado do próprio estudo que a gente viu lá atrás, do Pulse of Profession de 2014, tá? Essa conclusão. E aqui vem um recado importante para vocês, porque muitas vezes a gente consegue ver a obsolescência em equipamentos, né? Os computadores que nós usamos hoje, nós estamos na 5ª geração de telefonia, daqui a pouco nós vamos estar na 6ª geração, e já se fala nisso, na 6ª geração, né, do mundo de comunicações, de telecomunicações, mas pessoas também podem ficar obsoletas. Pessoas que não acompanham este movimento de evolução da disciplina, vejam só o PMI nos seus 50 e tantos anos, 54, 55 anos de existência, ele está na 8ª publicação do Guia PMBOK. Então, ele evoluiu ao longo do tempo e cada publicação a gente vê a evolução introduzindo novos conceitos, novas abordagens, e é natural. Nós estamos, nesse momento, escrevendo a 4ª edição do Guia HCMBOK, que também é uma evolução natural. Então, é importante a gente conseguir acompanhar todo esse movimento e essa definição clássica, que é a disciplina que ajuda pessoas e organizações a mudar do estado atual para o estado futuro, é uma definição que hoje já não atende exatamente a uma abordagem pragmática, porque se você vai explicar para o patrocinador, e isso foi uma das coisas que me pediram, esse CIO me pediu ajuda hoje, ele falou, olha, eu preciso compartilhar e vender essa ideia de gestão de mudanças para o C-level aqui, para o meu chefe, para o chefe do meu chefe, porque eu sei que esse projeto não vai dar certo sem abordar os aspectos humanos. Mas não dá para eu chegar simplesmente para esse cara e dizer o seguinte, não, gestão de mudança é importante porque ela vai levar as pessoas do estado atual para o estado futuro. Isso é bonito, mas não é suficiente. Então, a gestão de mudanças 3.0, ela tem uma abordagem muito mais objetiva, que é foco no fator humano para ampliar as chances dos resultados esperados serem atingidos ou superados. Ponto. É para trazer valor para a organização através das pessoas. Claro que a gente precisa entregar tecnologia, novos processos, melhorias de uma maneira geral, mas incluindo o fator humano, que é quem vai usar esses novos produtos ou serviços que a gente está entregando. Mas, hoje, nós não falamos mais só dos aspectos operacionais. Quando eu comecei, meu primeiro treinamento em gestão de mudanças, quando eu estava começando a minha carreira lá como trainee na antiga Andersen Consulting, que é hoje Accenture, nós íamos lá para Chicago, centro de treinamento da Andersen Consulting, numa pequena cidade próxima a Chicago, chamada St. Charles. Lá eles têm uma universidade fantástica. E a gente basicamente aprendia sobre treinamento, comunicação, impactos organizacionais e alguns outros aspectos, mas não tão profundamente como a gente vê hoje, uma visão estratégica e, ao mesmo tempo, humanista da gestão de mudanças organizacionais. E nós somos uma escola humanista, não é à toa que nós somos Human Change Management. Nós acreditamos nessa questão de que não é só estruturar a metodologia, é preciso de empatia, é preciso de respeito a esse processo humano de mudanças que tem o seu tempo próprio. Cada um de nós tem um tempo próprio de adaptação ao processo de mudança, né? Não cai do céu, isso aqui vem com o tempo. E
E aí, olhando, né, uma visão geral do ciclo de mudanças, aqui eu vou dar um highlight em algumas coisas mais relevantes. Isso não é um treinamento, é apenas uma palestra. Mas, enquanto a equipe de projetos está aqui na etapa de iniciação e planejamento, nós temos que estar realizando um diagnóstico, entendendo, ouvindo os nossos stakeholders. Em janeiro do ano passado, eu estava começando um projeto na nossa área de consultoria, entrevistando um stakeholder que eu não conhecia, era o meu primeiro contato com ele. A primeira pergunta, ele entrou na sala, eu perguntei a ele, e aí, como é que você está se sentindo? Qual a tua expectativa em relação ao projeto? Está animado? E a resposta dele foi, animado não é bem a palavra, eu estou mais com medo. Aí eu, opa, peraí, esse é um stakeholder que vai precisar de muita ajuda. Essa é a pessoa que eu mais tenho que ouvir, a pessoa que eu mais tenho que apoiar, a pessoa que eu mais tenho que acolher no processo de mudança para que ela se sinta mais confortável, possa dissipar esse medo, que é uma das barreiras da mudança que nós vimos. Esse é o momento de planejamento, de elaborar o planejamento estratégico de gestão de mudanças, para ter uma visão estratégica, aprovar esse planejamento estratégico. E o planejamento estratégico não é estático, ele é dinâmico. Nós precisamos de adaptabilidade ao longo de todo este ciclo de projeto, de execução, de implantação, de encerramento. Produção é a fase pós-implantação, na qual nós fazemos sustentação da mudança. Eu sei que isso aqui, para vocês, não faz parte de um ciclo de projeto, mas para a gestão de mudança é importante por conta da sustentação da mudança, que vem depois da implantação da mudança. Então, quando a gente olha essas etapas, eu quero sublinhar que a aquisição não é uma fase de projeto, mas para a gestão de mudanças, ela é relevante, como nós vamos ver aqui, porque tem diversas atividades que nós temos que ter atenção em relação à aquisição, quando nós trazemos um fornecedor para dentro da organização. Frequentemente, essa etapa é, na realidade, não sequencial, mas é concomitante, né? Ela acaba ocorrendo em paralelo aqui com a iniciação, planejamento e até adentrando a execução. A implantação, encerramento e produção. Produção, como eu disse, pós-implantação, fazer a sustentação da mudança. E aí, para dar uma visão da cara de um plano estratégico de gestão de mudanças, eu vou reforçar aqui os itens mais relevantes. Não são todos, isso não é exaustivo, mas aquilo que a gente não pode perder de vista, como, por exemplo, a estratégia de patrocínio. Quem é a pessoa mais adequada? Uma figura de autoridade capaz de demandar a mudança, de persuadir, de inspirar outras pessoas em direção da mudança, que comunique claramente a visão de estado futuro dessa organização, o propósito, por que mudaremos, e não apenas o objetivo, o que mudaremos. Não basta falar que nós implantaremos um sistema de CRM. É preciso dizer que nós gostaríamos de conhecer melhor os nossos clientes, ampliar o ticket médio, vender mais, identificar zonas de prospecção de novos clientes. E, para isso, agora eu vou falar do objetivo, né? Primeiro vem o what, primeiro vem o why, que é por que mudaremos, é o propósito. Depois vem o what, que é o que mudaremos, os nossos objetivos. Depois, numa terceira camada, vem o how, que é como mudaremos, nosso plano de voo, plano de projeto. Precisamos estabelecer claramente metas e métricas, porque isso faz parte do alinhamento do C-Level. No benchmark que nós fizemos recentemente, o Change Management Global Survey, nós percebemos que uma quantidade expressiva de profissionais do C-Level não estão bem alinhadas com os objetivos estratégicos da organização. Isso é incrível de pensar isso, mas eu, na verdade, já tinha outros benchmarks, inclusive um produzido pelo Chris Zook no livro Profit from the Core, que ele mostra isso claramente, apenas a gente veio a confirmar agora com o benchmark que nós realizamos. Também aqui, elementos da cultura organizacional, a partir do qual nós tiramos fatores de antagonismo e fatores de engajamento. São elementos que ou vão estimular o antagonismo ou podem proporcionar naturalmente
um maior engajamento dos stakeholders, né? O mesmo vale para a maturidade para lidar com perdas e o nível de confiança que as pessoas têm nos seus líderes e na própria organização, que é o que nós chamamos de credibilidade organizacional. Também precisamos ter um mapa de stakeholders, coisa que já no mundo de gestão de projetos a gente fala sobre isso, mas o mapa é uma ferramenta para a gestão de stakeholders. Então, ele também tem uma atualização dinâmica e contínua, uma clara definição de papéis e responsabilidades, que é uma ferramenta de alinhamento, de comunicação, que evita conflitos, que induz ao protagonismo, que é uma estratégia de gestão de mudanças muito importante. Quando nós dizemos, por exemplo, que quem vai apresentar para um comitê diretor, para o steering committee, para o comitê executivo do projeto, o andamento, por exemplo, da definição de processos, dos testes, do treinamento, da área de logística, é o gerente de logística, da área de finanças, é o gerente de finanças, e não o gerente de projetos, e não o gestor de mudanças. Porque quando você coloca esse cara como protagonista, ele não pode boicotar o projeto, porque ao boicotar o projeto, ele vai passar vergonha diante de um comitê diretor, onde está o chefe dele, onde está o chefe do chefe dele. Então, se ele não está mandando as pessoas para o treinamento, e ele olha um gráfico e vê que, por exemplo, a área de finanças já treinou 85% das pessoas e ele treinou 10%. Opa, ele percebe que ele vai passar vergonha? Ele está sendo induzido a ser protagonista da mudança? Ele vai ter que mandar a gente para o treinamento, porque senão ele vai ter que se explicar para as instâncias superiores. Isso é estratégia de engajamento. Por isso que nós precisamos conhecer muito bem os nossos stakeholders. Para isso, a gente precisa ter uma estrutura de gestão, um modelo de governança do projeto, que também segue uma lógica de encaixar os principais stakeholders nesses comitês que reportam o andamento do projeto, né, sempre para cima, até uma figura de autoridade que é o patrocinador, de maior autoridade, que é o patrocinador e seus copatrocinadores. Aqui também vamos construir um plano de comunicações ordinárias, mas lembrando que parte das comunicações são extraordinárias. E muitas vezes é aquele, chega aqui, pessoal, equipe do projeto, heads up, né? Vamos lá, está acontecendo isso. Ou uma comunicação extraordinária para stakeholders externos, porque nós não temos só stakeholder interno, governo, sindicato, cliente, fornecedor, são stakeholders, que muitas vezes também precisam de comunicação extraordinária. E aí nós temos 3 elementos que são fundamentais, que vão conectar a gestão de mudanças com a gestão de projetos, que é integrar o plano de ação de gestão de mudanças num plano só, que é o plano do projeto. Então, não tem o plano de gestão de mudanças e o plano de gestão de projetos. Tem um plano, que é para a gestão de projetos e mudanças, que inclui o kickoff do projeto, que inclui o planejamento orçamentário, que inclui o mapa de riscos, mas a dimensão humana, porque você, gerente de projeto, vai ter riscos de natureza tecnológica, mercadológica, ligados a prazo, ligados enfim, qualquer outra dimensão, e nós vamos incluir a dimensão humana, portanto, mas no mapa de riscos do projeto. É um mapa de risco só, tá? E, por fim, a estratégia de sustentação da mudança, que eu venho insistindo aqui, porque normalmente o time de projeto está acostumado a fazer o planejamento desde lá da iniciação até a implantação, encerramento, acabou. Não, peraí, nós temos a etapa de produção pós-implantação, na qual nós faremos sustentação da mudança. Então, isso é um conceito importante, novo para vocês, e não importa se nós estamos falando de projetos no mundo preditivo, no mundo híbrido ou no mundo ágil. Sustentação da mudança sempre será importante, porque nós não podemos esperar que todos os stakeholders, que todos os seres humanos estejam integralmente engajados após a implantação. Alguns precisam de mais tempo, tá? Então, desse plano estratégico de gestão de mudança, aí tem um detalhamento aqui, que basicamente resume, né, o que a gente viu. Nós podemos usar para a apresentação do plano estratégico uma ferramenta, e aí eu vou pedir já que coloquem aí, por favor, o link
vocês podem baixar gratuitamente. Isso é um PowerPoint, portanto, é editável. Você pode tirar coisas, incluir coisas à vontade. E aqui a gente vai incluir ainda fatores de antagonismo, de engajamento, plano de comunicação, orçamento, enfim, essas outras coisas que nós falamos. Quem quiser dar um tiro nesse QR Code vai poder baixar também o HCMBOK Canvas. É uma ferramenta que a gente deixa disponível, é muito útil para as pessoas. Vocês podem editar da maneira que vocês quiserem, mas é uma linguagem excelente para você mostrar a sua estratégia de gestão de mudanças, principalmente para o C-Level, porque Canvas resume as coisas. Não dá detalhe, mas dá uma visão ampla, né? uma visão genérica, o que é normalmente o que o C-Level, o que os líderes, o senior management da organização gostaria de ver. Tá? Bom, passando pela aquisição, então, essa não é, como eu disse, uma etapa de projeto, mas é uma fase da gestão de mudanças na qual nós vamos nos conectar e nos preocupar com choques culturais que podem existir entre o fornecedor, que tem a sua cultura organizacional, e você, a sua empresa. Né? Também, se esse fornecedor está trazendo novos conhecimentos para a organização, e normalmente está, aqui é um ponto de atenção para você fazer a gestão de conhecimento, que será fundamental para a sustentação da mudança, porque se você implanta algo que depois você não consegue manter, certamente os antagonistas vão dizer, tá vendo? Era melhor ficar na nossa planilha Excel, a gente sabia fazer, o sistema antigo a gente sabia mexer, agora veio esse novo aí que a gente não consegue nem dar manutenção. Então, gestão de conhecimento é fundamental para a sustentação das mudanças. Tá? Quando nós falamos em execução, existe um grande conjunto de atividades. Aqui eu vou sublinhar duas que são mais importantes, que são os impactos organizacionais e indicadores, tanto de prontidão para mudança quanto de consolidação. Vamos diferenciá-los aqui. Então, impactos organizacionais. Tá? Isso aqui veio é um print screen do HCMBOK Tools, que é a ferramenta que nós usamos hoje. Depois eu também vou mostrar para vocês. Tem uma versão gratuita que vocês podem passar a utilizar. Mas aqui nós listamos, por exemplo, como um impacto organizacional, a criação de um novo departamento. Isso aqui era um projeto para implantação de IA numa empresa, isso é um caso real, numa empresa de saúde privada. E criar um novo departamento é um impacto organizacional, que vai demandar como ação a definição dessa estrutura organizacional. Poderia demandar outras ações, a seleção de profissionais, a contratação de profissionais. Aqui eu poderia, enfim, ir a N atividades para um mesmo impacto organizacional. Eu tenho aqui a lista de stakeholders envolvidos, então o sistema ele integra com o mapa de stakeholders. Quem é o responsável por essa ação poderia ter ainda aqui, normalmente, eu cortei a tela para não ficar muito pequenininha, aqui teria o status, a data limite para a realização e se está efetivamente realizado ou não. Capacitação, para dar como exemplo aqui, nós temos para um impacto organizacional duas atividades, uma que está focada no time de TI e outra que está focada nos usuários, né? No caso da área de marketing e medicina. Vejam que são stakeholders distintos, são responsáveis distintos por essas ações. O impacto organizacional, gente, é o efeito que o projeto vai causar, seja na estrutura organizacional, em qualquer aspecto humano. Então, tudo aquilo que é humano, nós vamos nos preocupar na gestão de mudanças. E o impacto organizacional pode, eventualmente, ser também um indicador de prontidão da mudança. O que é um indicador de prontidão da mudança? Gente, o projeto pode estar pronto para entregar um novo sistema, pronto para entregar um novo serviço, mas a organização não estar preparada para lidar com as mudanças organizacionais decorrentes daquela mudança. Então, peraí, isso aqui é extremamente relevante. Eu preciso definir indicadores ao longo da execução do projeto, monitorá-los para ver se a gente está alcançando o nível de maturidade que vai nos levar a uma implementação bem-sucedida.
Então, isso aqui é, inclusive, parâmetro para, numa reunião de decisão da implantação, se for um projeto de RP, de Go, no Go, né? Por exemplo, se a gente atingir um nível de maturidade esperado em termos de gestão de aprendizagem, de capacitação. E aqui a gente tem uma meta, né? 95% dos usuários preparados para usar esse novo modelo de trabalho. E, nesse caso aqui, a gente tem baixa prontidão da mudança, que a gente não começou ainda o treinamento, estamos atrasados. Seria um sinal de alerta de que, opa, a gente vai acabar ficando com a IA pronta, mas as pessoas não estão prontas para interagir com ela. E isto é um problema, porque você pode inviabilizar a implantação de um projeto por baixa prontidão da mudança. Em termos de comunicação, 100% dos planos de comunicação com os clientes potenciais, e inclusive entidades externas, stakeholders externos, governo, no caso aqui a Agência Nacional de Saúde, né, essa comunicação foi realizada, a definição de estrutura organizacional, enfim, são indicadores que nós iremos acompanhando e comunicando ao longo do tempo, que vão demonstrando a maturidade para a implantação, não só de um sistema, de um aplicativo, de um serviço ou de um produto, mas também da organização para conviver com aquelas mudanças que serão introduzidas pós-implantação. E aí nós demos um pulo aqui para a etapa de produção, que talvez seja mais estranha para vocês, que é a etapa na qual nós vamos gerir a sustentação das mudanças. Nós temos que manter a mobilização das lideranças, inspirando, ainda entusiasmando, motivando, falando dos indicadores de consolidação da mudança, promovendo rituais de melhoria contínua, porque nenhum projeto é perfeito, todo projeto vai ter ajustes posteriores, ou melhorias que você vai perceber posteriormente, ou mesmo impactos organizacionais que você não percebeu antes, mas que vão aparecer depois que você implementa a solução, e isso tudo você já está em produção, então em tempo real. Você tem que ter uma dinâmica aqui, né, muito intensiva da gestão dos stakeholders, né, dos impactos não previstos. E aqui nós usamos indicadores de sustentação da mudança, que são os indicadores que vão mostrando o quanto aquela mudança está se consolidando, portanto, o quanto ela está trazendo de valor para a organização. De fato, o projeto foi bem sucedido ou não. Você só vai saber através desses indicadores, que podem ter uma natureza qualitativa, mas, para ser bem sincero, o senior management quer olhar esses quantitativos aqui. Tá? Por exemplo, a gente está usando as funções de IA, então o que nós temos como meta? Né? 80% dos atendimentos sendo realizados automaticamente pela IA e não mais por interferência humana. Podemos falar portanto, isso aqui seria uma meta de negócio, poderia estar lá no business case, poderia estar numa análise de retorno sobre investimento de ROI, né? Assim como market share para novos planos de saúde, nós queremos ter 10% do mercado para um novo plano de saúde criado. Poderíamos falar de questões humanas, como engajamento dos stakeholders, mas normalmente indicadores de sustentação, de consolidação da mudança, também se fala assimilação da mudança, estão muito relacionados com o negócio, porque isso aqui é falar a linguagem do senior management. Só que esse ciclo aqui, que resume de maneira muito específica aqui e muito consolidada, digamos, todas as atividades de gestão de mudanças, ele também é alimentado pelo que nós chamamos de macroatividades recorrentes. São aquelas que vão percorrer todo o ciclo de projeto, como, por exemplo, planejar e gerir a comunicação. Eu vou começar lá na iniciação e planejamento, eu vou comunicar o propósito, porque o projeto é importante, é um elemento de engajamento, mas também na sustentação da mudança eu vou comunicar indicadores de consolidação da mudança. Então, ela percorre o projeto inteiro como questões ligadas ao espírito de equipe, ao uso de processos participativos, que é uma baita estratégia de conexão das pessoas. Se eu estou participando, se eu tenho voz ativa, o meu DNA também faz parte da mudança. Isso quer dizer que eu também terei relevância na mudança e se eu tenho conexão emocional com a mudança, naturalmente a mudança é boa. Você jamais verá uma pessoa postar no Instagram:
olha aqui a foto do meu gatinho, como ele é feio. Não, isso não vai acontecer. O gatinho pode até ser feio, mas para aquela pessoa que tem conexão emocional, ele é lindo. Então, processos participativos criam conexão emocional. A gestão de conflitos, gestão de motivação, de estresse, de comportamento dos stakeholders, né? Comportamento que é um drive do engajamento dos stakeholders. O estímulo à criatividade e inovação, muitas vezes a gente não usa isso como uma estratégia de engajamento, mas se eu estou co-criando, aquilo que está sendo desenvolvido é meu também, né? Portanto, também é um modelo participativo, mas que ilumina aquele resultado, porque nós vamos ter não só a ideia daqueles stakeholders que estão no projeto, mas podem ser aqueles usuários finais, até no modelo de Open Innovation, clientes, fornecedores podem estar trabalhando na cocriação de algo novo. E como uma moldura maior que interconecta tudo isso, a gestão de stakeholders, que nós poderíamos chamar de gestão de engajamento dos stakeholders, mas não podemos esquecer que tem a gestão de antagonismo também. Tá? Então, a gestão de mudanças é a disciplina dentro da gestão de projetos que foca no lado humano da transformação. Tá? Ela é estruturada por boas práticas, metodologia e ferramentas. No benchmark que nós fizemos, esse que é o Change Management Global Survey que eu mencionei há pouco, nós constatamos que cerca de 80% dos profissionais de gestão de mudança ainda usam planilhas, Excel, templates. Nós, profissionais de gestão de mudança, estamos errados. Nós trabalhamos em projetos de transformação digital usando planilha, Excel. Faz sentido isso? Imagine você fazendo seu cronograma ainda numa planilha Excel. Hoje nós já evoluímos, temos desde softwares mais básicos, como o Project, Microsoft Project, Primavera, enfim, um monte de aplicativos extremamente sofisticados que te ajudam muito na condução. Então, nós desenvolvemos o HCM Tools, que é essa ferramenta que traz várias inovações, que tem uma versão gratuita, dá um tiro nesse QR Code, aí vou pedir à equipe de suporte que coloque também o link para quem quiser se inscrever, utilizar a versão gratuita, e que é uma visão totalmente integrada e que serve também como um guia para a gestão de mudanças, porque você vai desenvolvendo aquelas atividades principais ali de gestão de mudanças e tudo vai sendo interconectado. Não só você ganha em produtividade, como também você dá transparência na execução das suas atividades, você se comunica melhor com as lideranças e valoriza tudo aquilo que você está fazendo na entrega de mudanças organizacionais, mesmo você sendo o gerente do projeto, mas você também está lidando com mudanças, também tem como objetivo principal trazer valor da organização, não só gerir prazo, custo e escopo. Então, isso se dá através do Cockpit Management, por exemplo, que é uma ferramenta dentro do HCM Tools, através da qual nós podemos olhar nesse formato de Cockpit Management e compartilhar com os líderes. Inclusive, um Change Leader pode ter uma versão que é baratinha disso no próprio smartphone dele, acompanhar a evolução do projeto, do ponto de vista de gestão de antagonismo, gestão de engajamento, o engajamento dos stakeholders, o plano de comunicações, impactos, indicadores, né? Na forma de dashboards. Esse é o idioma que o cara fala. Ele não quer saber o detalhe do que está sendo feito. Ele quer olhar aquilo que foi planejado e ver se está sendo executado, como está sendo executado, se não está sendo executado, o que é que precisa fazer para funcionar. Então, isso aqui, além de tudo, te traz uma visão que é única, você só vai encontrar no HCM Tools, que é a gestão tridimensional dos stakeholders. É uma teoria que nós desenvolvemos, o HCM estuda muito e desenvolve teorias novas sobre gestão de mudanças, que é muito interessante para você aprimorar a gestão de stakeholders. Esse é o único aplicativo do planeta que te permite, tem um algoritmo por trás disso, não dá para fazer com planilha Excel, que permite que você identifique onde estão os gargalos da gestão de antagonismo, onde estão os elementos da gestão de engajamento que você tem que maximizar para ter um melhor resultado. E isso você tem uma versão gratuita que você já pode começar a usar. Para quem não perdeu lá o tiro no QR Code, está mais uma vez aí
na tela, né, podem utilizar a versão gratuita sem nenhum problema, sem limite de tempo. Tá? Bom, para trazer um pouco a sardinha para a nossa brasa, o que aconteceu historicamente foi que os frameworks de gestão de mudanças que foram sendo desenvolvidos, eles foram focando cada qual numa dimensão que é completamente normal. Né? Como eu falei do John Kotter, né, com os 8 passos da mudança, ele focando muito na dimensão estratégica. O ADKAR Model, que é da ProSci, que é uma grande organização de gestão de mudanças, focando mais nos aspectos humanos. Mas o que é interessante, né, é que o HCMBOK, que é a ferramenta que a gente usa, como ele veio depois, né, ele faz parte dessa terceira geração de gestão de mudanças, isso aqui é um gráfico gerado. Na verdade, a primeira versão foi gerada pelo Américo Pinto, que vocês devem conhecer, que foi o criador do PMO Global Alliance, hoje comprado pelo PMI, faz parte do PMI. Ele que me mandou a primeira edição desse quadro, dizendo, olha como é que o HCMBOK está posicionado. Né? Ele tem esse foco tanto nos aspectos técnicos, quanto estratégicos, quanto humanos. Tá? E esse aqui é o ecossistema que nós temos hoje. Né? Como eu mostrei lá, o HCMBOK, o HCMBOK to Agile, esse livro que é para líderes de mudança, as nossas pesquisas com Change Management Survey, criamos uma inteligência artificial. Eu vou pedir que coloquem aí também no link para que vocês possam usar, né, terem respostas sobre gestão de mudança. Eu estou na seguinte situação, vai interagindo e pergunta a gestão de mudança. É muito importante isso. Você, na interação com a inteligência artificial, pedir a ela o seguinte, não só dar o caso, não só dar a circunstância, o que está acontecendo comigo, mas dizer o seguinte, que outras perguntas ou que outras questões você gostaria de saber para me proporcionar a melhor resposta? E aí ela vai te dizer, você precisa falar sobre o tom, você precisa falar sobre o seu público, sobre isso, sobre aquilo. E aí está aí, é gratuito o uso também da nossa inteligência artificial, o HCMBOK Tools já falei, e o Change Management Alliance, vou pedir também que coloque aí o link. Né? Está aqui, na verdade, ó, eu já vou mostrar o QR Code, mas o link para que as pessoas que queiram participar do Change Management Alliance. Nós temos disso aqui um treinamento que aí vai muito mais a fundo, são 24 horas de treinamento. Você ganha acesso gratuito à versão full do HCMBOK Tools por 6 meses. E te dá 2 certificações. Tudo isso aqui pode ser convertido em PDUs também. Portanto, é interessante para vocês e te dá 2 níveis de certificação. Eu sei que tem pessoas aqui que são, inclusive, certificadas perdão, no HCMBOK. E, por fim, eu queria terminar com uma visão que para nós é um mantra, que gerir a mudança é humanizá-la, é pensar as mudanças que serão introduzidas por um projeto do ponto de vista das pessoas envolvidas. Portanto, empatia é muito importante. É saber que você pode até não estar sofrendo com a mudança, mas precisa entender que o outro está aí, o sofrimento do outro pertence ao outro. Você não é capaz de sentir a dor do outro, porque o outro tem o seu perfil de ego, de status, de poder, de agenda pessoal que é dele. E tudo isso para evitar que resistências naturais causem impactos nos objetivos planejados, que o projeto tem um objetivo. Ele não surgiu à toa. Ninguém fez um investimento num projeto e num conjunto de mudanças, né, sem um motivador. Bom, fica aí o convite, então, para quem quiser participar da nossa comunidade de aprendizagem coletiva, é gratuita, tem pessoas de mais de 60 países, o Change Management Alliance. Está fazendo 1 ano que nós criamos o Change Management Alliance, temos lá uma grande quantidade de pessoas, muitos vídeos, muitos artigos, coisa legal. E para quem quiser receber essa apresentação, é só dar um tiro nesse QR Code, baixar a apresentação, fica aí como um estímulo à reflexão sobre esse tema tão relevante, gestão de mudanças. Né? Ainda temos uns minutinhos aí para a gente interagir, discutir e responder algumas questões. Tá? Então, fiquem à vontade. Eu vou colocar aqui no chat todos esses links que eu comentei. Tá? E aí, quem quiser agora abrir para perguntas, ainda temos uns minutinhos. Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido clara a apresentação.
Que tal, Vicente, pessoal? eu vou te interromper um pouquinho só para manter o pessoal engajado aí na nossa pesquisa de satisfação. A gente colocou aqui no chat, pessoal, um link para nossa pesquisa de satisfação. Por que que ela é importante? Porque você consegue avaliar o nosso trabalho aqui do PMIDF e, além disso, sugerir novos temas de novos webinários. Ou seja, é você participando do que a gente faz aqui para sua própria satisfação. Então é muito importante. Não demora nem um minutinho e a gente pode aí refrescar, né? Sempre renovar esse webinar sempre com a sua opinião. Além disso, pessoal, eu vou chamar a Ana antes das perguntinhas. Eliane, só um momentinho, que eu sei que tem muita gente aí que quer conversar um pouquinho com o Vicente. Mas eu vou chamar a Ana, que é a nossa vice-presidente, para a gente fazer aquele sorteio que eu prometi lá no início de um ingresso para o Summit, que vai ser o nosso evento mais importante do capítulo, que vai trazer palestrantes do Brasil inteiro e vai ser um sucesso, eu tenho certeza. Tem muita gente engajada nesse evento e nesse trabalho. Ana, por favor. Boa noite, pessoal. Tava aqui caladinho ouvindo o Vicente, todas as novidades aí, né, sobre mudança. Obrigada aí, Vicente, por estar conosco. Muito conteúdo, muito bom, muito interessante aí, né, sobre gestão de mudança. E eu aqui no Piamar, gente, vocês estão me ouvindo, gente? Sim, agora não. Travou um pouquinho. Ana, esperar uns 30 segundinhos. Se ela não voltar, eu passo para você, Vicente. Acho que ela caiu. Ela caiu, né? Então vamos de pergunta. E aí, após as perguntas, se ela conseguir voltar, a gente faz o sorteio. Eliane, pode abrir o microfone e perguntar. Oi, Agatha, boa noite, pessoal, boa noite, professor. Meu nome é Eliane, né? Eu trabalho na GetNet, eu sou responsável pela área de gestão de mudanças e a gente está com um grande desafio de implementação de Salesforce aqui na nossa empresa, né? Que é um novo CRM, a gente trabalha com sistema legado e a gente está implementando esse novo sistema. E a gente está com um projeto que, na realidade, ele está virando um programa, porque ele está aumentando cada vez mais de tamanho. A gente estruturou de uma forma, tivemos algumas revisões de escopo e ele acabou atrasando bem mais do que a gente imaginava. E a gente utiliza a metodologia da Ticário. Eu já conheço, né, o HSMBOK há algum tempo, inclusive quero me certificar, mas eu tenho uma dúvida, professor. Como que a gente faz para trabalhar esse desejo pela mudança, sabe? O engajamento dos stakeholders, que foi algo que você falou tanto, com projetos que tendem a atrasar, porque as pessoas vão se desanimando com o passar do tempo, né? Eu imagino que elas vão perdendo interesse, vendo problemas na ferramenta, aí o projeto atrasa, então a gente fica sem poder comunicar muitas coisas, porque está se organizando internamente. Como manter os stakeholders engajados com esses atrasos normais de projetos? Olha, quando um projeto entra numa espiral negativa, é muito importante você fazer um reshape, você fazer uma análise, por exemplo, num processo participativo, juntar um grupo focal e entender o que a gente fez que não deu certo e que nós não vamos repetir, o que a gente fez que está funcionando, que a gente tem que continuar a fazer, e o que nós ainda não fizemos e que é essencial para que dê certo. E a partir daí fazer um grande pacto. Vai ser quase como um novo kickoff, mas numa forma de workshop bastante participativo, com a palavra do patrocinador, novamente entusiasmando, fazendo um refresh do projeto. Porque, do contrário, as pessoas amargam o que a gente chama de cicatrizes organizacionais e ficam presos a um fenômeno da psicologia social que é chamado de conformidade social.
Conformidade social é um conjunto de normas que todos nós somos influenciados e que, basicamente, o seu projeto está criando uma norma social de reclamar do projeto, de ter baixo engajamento, de ter uma perspectiva negativa. Então, quem chega já é naturalmente contagiado por essa perspectiva negativa. Você precisa virar Exato. esse jogo, e virar o jogo pede uma reflexão, como eu falei, ó. Eu chamo de 3-6, tá? O que nós temos que cessar, o que nós temos que continuar e o que nós temos que começar. Vamos fazer essa reflexão em conjunto, vamos fazer um refresh e vamos recomeçar de uma maneira diferente. Isto vai, principalmente com a palavra do patrocinador, da rede de embaixadores da mudança, que é uma das funcionalidades do HCMBOK. Tá? Você pode desenhar a rede de influenciadores dessa atmosfera que vão reverter a conformidade social para uma conformidade de aceitação desse novo Estado, de um projeto que foi reformatado para um modelo diferente. Perfeito, professor. Obrigada, viu? Prazer. Sandro. Sandro está sempre com a gente aqui. Estão me ouvindo? Tudo bom, Sim. Agatha? Tudo bom? Seja bem-vindo e faça a sua pergunta. Vou fazer minha pergunta. Bom, eu sou engenheiro de projetos, líder de projetos, né? E atualmente eu estou atuando num projeto muito grande, que um dos maiores do Brasil, da Petrobras, né? Mas eu vou passar para a empresa, já falei empresa mesmo, né? É um projeto grande mesmo. Ele tem uma relevância muito grande para o país no sentido de refino de combustíveis, que atrai um grande número de stakeholders, né? E eu poderia chamá-los fiscais também de stakeholders, não poderia, Agatha? Poderia, né? Poderia ser stakeholders. Mas eles têm uma forte influência nas decisões. Sandro, tá todo mundo ouvindo o Sandro? Não, O eu áudio não está estou ruim. ouvindo. Eu acho que o seu áudio está ruim, Sandro. Você consegue escrever a sua pergunta no chat? Vou tentar, vou tentar aumentar o volume. Você me ouvindo melhor? Porque a gente não está te ouvindo, está cortando. Enquanto você escreve, eu vou passar para o Tiago, que aí a gente não perde muito tempo. Tiago? E, pessoal, vocês me escutam bem? Sim. Então tá, professor, eu vou, não é nenhuma pergunta, vou pedir uma dica para o senhor. Eu me chamo Thiago, sou gerente de uma consultoria de gestão, meu background é gestão de projetos. A gente está agora numa fase, né, dentro dos PMOs, não vou chamar de moda, né, mas ó, o tema do momento é entrega de valor. E tem N formas de conseguir isso. Eu sempre fui muito voltado para a questão da humanização, acho que o senhor colocou muito bem aqui, adorei. Inclusive, estou ansioso aí para o treinamento do dia 23, do curso dia 23 que vai iniciar, já estou inscrito. Mas eu presto muita serviço dentro de instituição pública, e tem uma instituição em específico que cobra muito isso da entrega de valor. E a gerente que puxa isso é um PMP também, que tem muita vivência, gestão de projetos, etc. E eu gostaria de introduzir essa questão da gestão de mudança para ter esse viés um pouco mais abrangente que o projeto, dentro dessa instituição e fazer um desdobramento para outras, assim. Eu queria pegar uma dica do senhor de qual seria a melhor forma de abordar, assim, acredito que o senhor tenha tido vivência com gestão pública, sabe quão delicado é, e foi Sim. é. Então, gostaria de pegar uma dica com o senhor assim, de como abordar isso para tentar virar uma chave aí, cara. Legal. Bom, no âmbito público a gente pode falar, porque está tudo no portal da transparência, mas eu já treinei pessoal da Caixa Econômica Federal, aliás, bastante gente, do Banco Central, o Embrapa, o ONS, a ANAC, enfim, um monte, inclusive do Banco Interamericano de Desenvolvimento, que tem seus braços no Brasil também. E, na minha visão, a melhor maneira de falar com pessoas que têm um perfil mais
lógico cartesiano é como eu fiz aqui. Você começa com os benchmarks, porque quando o cara vê, eu nem apresentei, eu mencionei, mas eu nem apresentei nenhum benchmark do HUCMI, embora a gente faça muita pesquisa também. Eu preferi apresentar os do PMI, do Boston Consulting Group, às vezes eu uso do Gartner Group, enfim, você começa com dados e fatos, porque isso mostra a relevância de organizações sérias que estão estudando o assunto. Aí você chama a atenção desse público e fala, bom, isto não é uma bobagem, isso não é sobre abraçar a árvore. Tem relevância e estudos sérios que estão me mostrando que eu preciso cuidar desse aspecto humano. Olha, baixa essa apresentação que você vai usar uma boa parte dela para o seu trabalho, talvez não toda, mas uma boa parte, para o seu trabalho de sensibilização. Então, a primeira etapa é sensibilizar e é falar o idioma deles, que é o idioma baseado em números, em dados, em fatos, em benchmarks. Depois você pode introduzir a abordagem, o tema, né, de como abordar a gestão de mudanças, mais ou menos seguindo a lógica que eu fiz aqui. Tá? Eu estou muito acostumado a falar para esse público, já falei para o CIO Net, por exemplo, 90 CIOs num evento, os caras são mega cartesianos, lidam com problemas tecnológicos o dia inteiro. Né? E, de repente, pararam e falaram, opa, peraí, está faltando isso aqui nos nossos projetos, a gente precisa abordar esse lado também. Mas por quê? Porque os caras viram dados e fatos. E é por aí que você vai pegar esse pessoal. Tá? Maravilha, obrigado, professor. Joia. Então, voltamos aqui para o Sandro. Ele perguntou aqui no chat, Vicente, como trazer os stakeholders de grandes influências decisórias para um padrão de gestão de mudanças padronizado e com uma cultura de registros de mudança? Ok. Bom, primeiro você precisa, desde o seu diagnóstico, desde a fase de planejamento estratégico de gestão de mudanças, conhecer esses stakeholders, conhecer o perfil de cada um, conhecer aqueles que já trazem um entusiasmo com a mudança e outros que trazem medo, como o exemplo que eu mencionei. E, a partir daí, eu vou tomar a liberdade de compartilhar aqui o HCMBOK Tools. Ao montar o seu mapa de stakeholders, você vai saber aqueles que são os decisores, isso aqui é poder e influência, tá? E aqueles que estão no engajamento potencial. E se nós pegarmos aqui, por exemplo, os que são prováveis resistentes, eu fiz um filtro aqui, esses caras eu tenho que botar foco neles. Então, ouvir é uma estratégia de engajamento. Você não tem como endereçar as questões que são específicas desses stakeholders sem conhecê-las. É o que o Newton Bonder, que é um rabino, e que no livro A Resolução de... Como é que é? Ai, meu Deus. Esqueci o título do livro. Peraí. O Segredo Judaico para a Resolução de Problemas, ele apresenta a filosofia Yiddishkopf, que vai nos mostrar que toda questão, todo dilema, ele tem um lado aparente, mas tem um lado oculto também. Você precisa encontrar a causa raiz, o oculto do aparente. E ele, inclusive, quando começa esse capítulo, ele diz o seguinte: quando o convidado tosse à mesa, está lhe faltando o talher. Quer dizer, eu te convidei para vir jantar aqui em casa, esqueci de botar o talher para você, você não querendo ser, talvez, sei lá, expor o anfitrião, você chama a atenção para você mesmo para que o anfitrião perceba, ao olhar para você, puxa vida, desculpa, esqueci de botar o talher para você. Então, o aparente é alguém tossindo à mesa, o oculto é está faltando o talher. Se você não conhece o oculto daqueles stakeholders que estão listados como prováveis resistentes ou que estão listados aqui
como instáveis, são aqueles que a gente ainda não sabe muito bem qual é o posicionamento em termos de engajamento deles. Esses são o que você prioritariamente precisa conversar, tá? E depois disso, você vai poder criar a sua rede de influência. Então, uma rede de influência, se pegar aqui um mapa global de influência, vou pegar logo o mapa global, eu consigo saber, por exemplo, tá, que o diretor de marketing aqui é um grande influenciador do Rui, é um grande influenciador do gerente geral de logística, ele poderia ser influenciado por outras pessoas. Então, nesse caso aqui, ó, o diretor de TI e logística, ele é influenciado por outras pessoas aqui, que eu poderia ver, por exemplo, ele é influenciado pela diretora de finanças, né? Então eu quero saber quem influencia quem, eu preciso ter um mapa de influência, que essas são as melhores pessoas que você pode cooptar para conversar com essas pessoas, para ouvi-las, para entender quais são as suas angústias. Gente, o ser humano é extremamente complexo. Digamos que eu convide a Ágata, que mora em Niterói, então está próximo aqui de Teresópolis, para comer um churrasco aqui em casa. E normalmente, Ágata, antes do churrasco, a gente serve uma salada verde. Só que você é um ser humano e traz complexidade em si por definição. E aí, no que eu coloquei aquela salada verde na sua frente, você começa a sofrer um ataque de pânico, um ataque de ansiedade. Sabe por quê? Gente, não é o caso, é só um exemplo, tá? A Ágata sofre de laxanofobia. Laxanofobia é uma fobia, uma versão, como toda fobia irracional, né? Movimento do inconsciente, mas ela tem medo das folhas verdes. É como se aquela folhinha de alface, aquela folhinha de agrião pudesse atacá-la ou fazer algum mal a ela, sem que ela soubesse o porquê. Então, como eu posso sentir a dor da Ágata? Eu não posso. A dor da Ágata pertence à Ágata. Eu preciso ter empatia como um respeito incondicional às diferenças. E aí você precisa conhecer os seus stakeholders e quais são os elementos que causam desconforto dele em relação à mudança. É sobre medo, insegurança psíquica, ego, status, poder, uma agenda pessoal, algum outro elemento que ele não encontrou o canal ainda para endereçar, para verbalizar. Você precisa entender que ouvir é parte da comunicação. Então, quando nós não ouvimos os stakeholders, eles ficam calados e sofrendo. O antagonista é uma pessoa em estado de sofrimento com a mudança. Então, só através dessa interação humana, por isso que é Human Change Management, a interação humanista vai ser a coisa mais importante para você. Ah, mas eu tenho 500 stakeholders, 1.000 stakeholders. Forme grupos focais. Pega lá 10, 15 pessoas de cada departamento, você vai capturar a essência. Aí, naquele grupo focal de 15 pessoas, eu percebi que o Tiago precisa de uma atenção especial. Agora eu vou endereçar ou interagir com o Tiago individualmente, mas com aquelas outras 14 pessoas eu já não preciso falar mais. Inclusive, no meu mapa de stakeholders, ao invés de eu listar 15 pessoas, eu vou listar a entidade, por exemplo, equipe de logística. Eu não preciso botar o nome de todas, porque senão você vai ter um mapa de stakeholder com 2.000 pessoas e você não vai fazer a gestão de stakeholders de 2.000 indivíduos. Você vai precisar tratar por entidades. Isso é a maneira mais lógica, mais objetiva, mais prática de fazer uma boa gestão de mudanças. Tá? Espero ter respondido aí a sua questão. Perfeito, excelente. Obrigado. Acho que não temos mais perguntas, certo? Bom, eu só posso agradecer, então, pela oportunidade. Foi ótimo estar aqui com vocês. Coloquei aí no chat todos aqueles links dos QR Codes lá e tal, para vocês se conectarem. E, bom, espero revê-los em breve, quem sabe aí talvez no Summit ou em qualquer outra oportunidade. Muito obrigado, foi um prazer. Valeu. Obrigada demais, Vicente. A gente não tem nem palavra para agradecer todo esse conhecimento, essa disposição, né? Porque a gente sabe que são muitas demandas, né? Então, ainda mais por ser um trabalho voluntário, a gente agradece demais. Agora eu vou chamar a Ana
para a gente fazer esse sorteio que está todo mundo realmente esperando. E aí depois a né? gente encerra. Tá ótimo. Bom, pessoal, eu tive uma pequena queda aqui na internet, mas estou de volta. Acompanhei aí o Vicente, adorei, Vicente, obrigada por estar aqui conosco. E, pessoal, eu vim aqui, eu sou, assim, além de estar aí como vice-presidente, eu também estou conduzindo, né, a gestão de projetos do nosso evento, que é o PMI DF Summit, que ele é o maior evento de gestão de projetos aqui do Distrito Federal. E dentre as N atribuições que eu tenho, né, tanto aqui quanto no trabalho e tal, eu também tenho a atribuição de ser a tia do sorteio, que venho aqui fazer sorteio para vocês, né? Então, a ideia é aqui, rapidamente, a gente fazer um sorteiozinho sobre o nosso evento. Então, falando rapidamente sobre o PMI Dev Summit, ele vai acontecer no dia 8 e 9 de novembro, tá? Esse evento, ele é o maior evento de gestão de projetos do Distrito Federal. Ano passado, quem teve a oportunidade de estar, é, viu, conseguiu comprovar a grande inovação, né, que o PMI-DF trouxe para esse evento. O nosso presidente, ele está no ano de que nada de entrega nossa é básica, então vocês imaginem o que vai estar, né, à disposição de vocês aí no evento do PMI Dev Summit. A gente aqui, missão dada é missão cumprida, né? Então a nossa ideia é trazer um mega evento, um evento aí trazendo um palco 360. Temos vários palestrantes aí que a gente já começou as confirmações, né? Então, não deixe de participar. Esse ano nós vamos estar com 4 pilares nesse evento. O primeiro pilar nosso é a tecnologia. O segundo pilar nosso é governo, que é uma frente muito forte aqui em Brasília. Nós vamos ter o pilar de engenharia esse ano também, trazendo aí para vocês, e tudo isso embasado em pessoas. Então, nós teremos também um pilar de pessoas. Então, não deixe de conferir, de participar conosco. E o sorteio está muito baseado nisso que eu acabei de trazer para vocês, né? Do maior evento de gestão de projetos do Distrito Federal. Então, eu vou fazer o sorteio, onde basicamente eu vou fazer um Kahoot aqui rapidamente. Vocês vão ter que responder uma pergunta. Aquele, né, que responder rápido e que responder certo estará ganhando aí o nosso ingresso 100% gratuito. Estão vendo a tela? Ainda não, tá? Entrou agora. Show de bola. Bom, enquanto vocês, estou colocando aqui para vocês irem já lendo o QR Code ou pegando ali ó, esse link, né, que é www.kahoot.it. Se vocês forem fazer aí o preenchimento aí também pelo computador, tá? E aí é só colocar esse códigozinho aqui, ó, o pessoal já está começando a entrar. Então, olha, vai sim, Sandro, vai ter abordagens, né, sobre gestão de projetos focado na engenharia, também focado no Gov, né, focado em pessoas, e vai ser muito legal. A engenharia é muito forte, né, na área de projetos. A gente está trazendo aí para a gente consolidar cada vez mais essa aproximação também aí com o pessoal de engenharia, tá? Então, não deixem de participar, vai ser um mega evento, tá? Bom, vamos lá. Quantas pessoas nós temos aí, Agatha, para a gente ver se. Somos 40. Ótimo. Eu vou dar aí Gente, dois minutinhos. ainda tô entrando aqui, peraí. Tá bom. O Matheus entregou, colocou aí, né, para acompanhar aí no site do evento, né, nossa entrega e já temos aí, né, uma estruturazinha, né, Matheus, que vai, todos vocês podem acompanhar aí. E logo aí nas nossas redes, né, a gente também vai estar divulgando aí os palestrantes que a gente for fechando e todo o conteúdo programático e as novidades que a gente vai trazer para o evento, tá? Mas tenho certeza que ele não vai ser nada básico. Isso é a certeza que a gente tem. Vai ter a parte 2 aqui do nosso aniversário de 25 anos. A gente fez Boa, uma festa no Matheus. dia 30 de janeiro, mas nos dias aí 8 9, 10 e 11 de novembro será aí a nossa grande festa aí, sim, com todo mundo, né? Com toda a comunidade participando. Isso aí.
Ser muito bom. A gente teve essa primeira, mas tem que fazer com todo mundo do Summit, né, Matheus? O nosso É, maior evento aí de gestão de projetos, a gente tem que. foi aquecimento, né? Do dia 30 de janeiro. Agora, em novembro, vai ser o pra valer. Olha, eu acredito que os que quiseram já foram, hein? São 20. Tá bom. Então, beleza. Posso iniciar aqui? Estão me ouvindo? Tá cortando, Ana? Mas acho que já foram, hein? 21. Cortando? A O internet Carlos, está me Carlos já entrou, né? dando 21. Ana tá por aí, caiu. Gente, aqui também desconectou meu joguinho. Não sei se é a internet. Ixi, problemas técnicos. Acho que a Foi, internet dela desconectou. caiu, aí desativou o Kahoot. É. Ela voltou aqui para a sala já, deve estar. Esperar só mais um pouquinho, porque é importante. Estão me ouvindo, pessoal? Acho que só por conta disso, Ana, vai ter que ser 2 ingressos, viu? Pois é, né? Olha aí, ó. Para compensar, né, Matheus? Né? Só um minuto, porque quando ela saiu, o meu saiu também. Eu vou ter que reconectar, peraí. Pronto, meu aqui já. É, já conectei aqui também. Boa. Boa. Vamos lá. Estão me ouvindo? Estão vindo? Agora sim, Eu não Estão estou me Ana. ouvindo conseguindo ver o aqui? código. Pode repetir o código aí para mim? 434. Vinte e quatro 24. Vocês oitenta e estão me cinco. escutando? Sim, sim, Ana. Acho que o carro dela caiu de novo, viu? Ih, meu Deus do É, porque céu. está pedindo o código de novo. Meu Deus. É, Então vamos fazer o sorteio na forma tradicional, Agatha. Baixar a lista aqui do Simpla, colocar no sorteador e aí as duas pessoas têm que estar na sala para. Vamos Deixa eu ver. fazer aqui rapidão. Tá bom. Sorteador. Olha, não é mole, se vira nos 30. Mas vamos lá. Eu não consigo entrar daqui. A Laiane tá por aí? Eu não consigo porque eu não tô no e-mail direto do PMI. Mas se fala entrar Laiane, onde? Eu já no baixei aqui YouTube. a lista. Eu vou fazer o Ah, sorteio. já? Já Ótimo, vou tá bom. compartilhar a tela. Tô pegando só os nomes aqui. Pronto. Pronto. Baixei aqui. Deixa eu compartilhar aqui a tela. E aí a gente começa o sorteio. São dois, né, Matheus? São dois. Tá quase uma prova de resistência aí. São os dois que ficam na sala por último. E É. pronto, vocês estão vendo aí a tela, né? Tá carregando. Beleza. Agora estamos. Tá, vamos lá. Sortear aqui o nome da lista abaixo. Peguei todo mundo que fez o check-in. Sortear agora.
Felipe. Felipe. Felipe tá por aí? Se não se manifestar, vamos para outro. Vamos para outro, Matheus. Beleza. Sortear sem repetir o resultado. Bruno. Bruno também não está. Lá. Nicolas. Ih, o pessoal não quer ir para o evento, não é possível. Vai perder. Edson Batista. Vamos lá. Próximo, Rodolfo. Pessoal, vocês estão sorteando várias pessoas que não estão, e tem várias pessoas no chat falando que não vimos nossos nomes ali. Ah, tem 228 nomes aqui, se for passar. Olha aí, ó, tem. Mas estão todos aqui. Andrei. Deixa eu só ver aqui uma coisa na lista aqui. Hum, É porque estávamos com 50, né? Agora estamos com 32. Muita gente já saiu. deixa eu organizar aqui. Agatha. Acabou que ele tava todo mundo que fez a inscrição. É. Filtro. Sorteio Deixa eu ver. 32 ingressos. Meu Deus! Acho justo, Pô, já viu? estamos aqui 9h30, quase esforçados. É, Só para os fortes. calma aí que agora vai. Filtrei aqui os que estavam ali com o check-in feito. Deixa eu alterar aqui. Pronto. Vamos lá, Daniele. Agora a Daniele, lista tá menor, tem 60 itens. não. Daniele não está. Giancarlo. Vou sortear aqui. Não é possível que vão ser os dois últimos nomes sorteados. Vinícius. Vinícius, nada. Deve ser mais rápido a Ana voltar para a sala com o Kahoot. É. Eu tô aqui, eu não interferi mais Elziane. não, porque... Olha aí. Elziane, Ó, a Elziane Eusiane tá tava aí aí. Eu até. tô aqui, eu tava Eusiane tá esperando, era minha vez, Matheus. aí. Eu não consegui o ano passado, que eu tava doente. Pois Mas graças. agora tô tu doente hoje vai, olha também. aí. Mais um. Parabéns. Nada, estarei lá, com certeza. Vamos lá, Luciano. Muito bom. Luciano Parabéns, Basílio. Luciane. Obrigada, Ana. Luciano Basílio tá aí. Diego. Cadê? Mas tem que caber o microfone. É, Luciano, você E esse evento tá Diego. sensacional, perdeu viu? o Cada vez melhor. congresso. Vamos lá. Próximo aqui. Obrigada. Carlo. Agora, Ana Clara Tô Missiba. aqui, tô aqui. Quem tá aí? Carlos, tem um Carlos aí conectado. Carlos. Pronto. Vou. Pronto, encerramos Calma aí, então. Ana Clara tá aí na sala? Se tiver, mais um aí. Demorei para abrir meu microfone aqui.
Né? Não. Então, pronto, Elciane e gente. o Carlo, eu vou entrar em contato com vocês amanhã, tá? Ok, E aí eu instruo os dois a respeito de como será feito isso, tá bom? ok, obrigada. Olha, Show, muito gente, obrigado. agradeço demais pela participação de todo mundo, os que ficaram com a paciência aí, apesar do problema técnico. Agradeço demais ao Vicente, Carlos. ao Matheus, à Ana, a todo mundo que participou desse evento. Tem muita gente por trás. E é muito bom ter vocês aqui. Espero ver todos no próximo webinar. Tá bom? Uma boa noite e um até logo. No projeto